primeira obra escrita por Sandio Sensei e sua equipe fiel é o ponto de partida de muita gente para o Sandioverso e de talvez artes marciais no geral. Também dona de um anime de CGI, lá da nossa querida Netflix, que tem várias escolhas que eu me questiono muito no quesito adaptação, cortando os personagens bem importantes. Kengan Ashura é originalmente uma série de mangá japonesa, escrita pelo Yabako Sandovic e ilustrada por Do Daromeon. Foi serializada no site Ura Sunday da Shogakukan, de abril de 2012 a agosto de 2018, com seus capítulos compilados em 27 volumes, um tankobuzinho ali. Tem muita gente que questiona se realmente são 20 volumes, já que uma obra spin-off chamada Kengan Ashura Zero faria bem mais sentido ser contada como um dos volumes adicionais à história principal, já que seus contos, mesmo sendo só um extra, eles têm uma conexãozinha com aquele universo. Mas eu, assim como muitas outras pessoas, conto Kengan Ashura Zero como um volume separado e uma abordagem própria, tipo Kengan Omega. E Kengan Omega é uma sequência de Kengan Ashura que foi feita lá em 2019. E sobre o que seria Kengan Ashura? A história de um jovem lutador que busca ser o mais forte. A história de alguém buscando vingança? Não. O Sandio decidiu sair dos clichês de sucesso da época e apostar em uma trama simples com a sinopse que é de desde o período Edo, lá do Japão, arenas de gladiadores existem, em várias formas, ao redor do mundo, e nessas arenas, ricos empresários e comerciantes contratam gladiadores para lutar em combates desarmados, onde o vencedor leva tudo. Chamado de lutas Kengan, todas as partidas que acontecem no Japão, Yamashita Kazuo é só um assalariado japonês médio que trabalha para o grupo Nogi. Ele testemunha uma briga de rua em um beco entre dois lutadores misteriosos. Um dos lutadores é Tokita Oma, o Ashura, e ele é observado pelo CEO do grupo Nogi, o Nogi Hideki, devido à derrota de seu lutador anterior na briga. E como o caso trabalha para o Nogi, ele é envolvido na gestão de Oma, que se junta a essas arenas apenas para devastar seus oponentes em muita porradaria sangrenta. Suas habilidades são espetaculares de esmagar qualquer um de seus inimigos, chama a atenção de grandes empresários e, graças a um punhadinho de sorte, ele acaba sendo levado ao torneio de aniquilação Kengan e é a convite do próprio Hideki. Este torneio é realizado pelos maiores CEOs do Japão e o vencedor ganha um assento de presidente da Associação Kengan, uma posição que detém um imenso poder e prestígio. À medida que o torneio se desenrola, o Oma testa sua força enquanto luta contra seu passado misterioso que volta para assombrá-lo de vez em quando. Enquanto Kazuo luta para controlar Oma e descobrir as verdadeiras intenções do motivo pelo qual ele foi convidado para o torneio. Para uma premissa tão simples que basicamente dita o começo e o fim da história de Kengan Ashura, ele luta um pouquinho, ele vai pro torneio, ele arregaça a geral do torneio na porrada, é arregaçado também, aí depois temos o fim da obra, que é o fim do torneio de aniquilação Kengan. O dinamismo do combate e até seus personagens são bem simpáticos, longe de pagar propaganda a qualquer uma das lutas, mas você deve no mínimo admitir que combates são coesos aqui, tem foco surpreendente em dinamismo, os golpes têm impacto e as estratégias têm suas vantagens e desvantagens. Golpes arriscados são realmente golpes arriscados bem plausíveis de se ver um combate. E algumas lutas são muito memoráveis. Eu acho que o Lihito contra o Oma no início do mangá, o Akatsuki contra o Júlio, o Cosmos contra o Adam, e por tabela qualquer luta do Gaolong e do Agito estão fresquinhas na minha memória. Justamente pela forma que o Sandio ele aborda as lutas. Ele diz ter muita experiência com artes marciais. E no geral, ele faz os 14 anos dele fazer muito a pena. Porque todas as formas de lutar que eu pude ver, eu dei uma pesquisada em muitos movimentos pela internet. E pelo que eu vi, alguns estilos são muito bem retratados, até quando são elevados à milésima potência.
e de fazer umas lutas que realmente temos uma trocação de soco e uma técnica que não é lá a coisa mais poderosa do mundo para deixar tudo sem graça. Da experiência, se mostrar um poder bruto e ser respeitado, quem ganha seu início antes do grande torneio, onde pontos da história vão crescendo como raízes, ele coloca, como podemos dizer, tudo na visão de Yamashita Kazuo. Ao quão excêntrico e empolgante é esse universo de lutas underground, que é algo muito diferente. Nós, pessoas comuns, temos apenas um senhor comum que é posto a boas apresentações e ideias de todo esse universo espetacular. E por falar que belas ideias, seja a apresentação de design muito bem pensado. Eu adoro ler os pós-fácios e os extras que o Sanrio deixa em alguns capítulos, principalmente do início de Kengan Ashura, onde ele explica as modificações que ele fez no personagem ou os pontos de inspiração para cada personagem, mostrando que aquilo ali foi bem pensado. Deu uma dorzinha de cabeça. É necessário talento para fazer apenas personagens se conhecendo em combates ou tornar sequências de lutas sem sentido de um personagem em algo especial. Bem mais do que porradinha, Kengan Ashura é bem filosófico. O título de Ashura que Tokita Oma tem vem em muito do ser mitológico budista. Este ser é preso a muitos desejos mundanos como a ira, o orgulho, a inveja, a falsidade e outras coisas como a conflituosidade também. Deseja sempre ser superior aos outros, não tendo paciência para seres inferiores e menosprezando estranhos, como um falcão voando alto e olhando os outros de cima. No entanto, exibindo justiça, sabedoria e fé. Características que são bem apresentadas no Oma do início, os pontos negativos, para o Oma do final, os pontos positivos. A gente pode conceber do início pela postura de lutador, mas ao decorrer de cada batalha, suas interações com Yamashita e este laço vão fazendo o Oma se provar como excelente personagem. Não dava para imaginar que o cara marrento no beco seria um protagonista de base densa, mas assim como inúmeras batalhas da vida, as partidas Kengan são um desafio para buscar o que é ser forte. Mas o que é ser forte? Se eu treinar, eu serei forte? Se eu lutar, eu serei mais forte? Como estes olhos podem ver a força?